Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E esse é mais um podcast do Panorama Bíblico. E hoje eu quero falar com você sobre a divisão literária da Bíblia. Em primeiro lugar, que a Bíblia ela tem que ser vista como uma biblioteca de bolso. Eu não sei se alguém tem algum bolso do tamanho da Bíblia, mas quando você leva a Bíblia, né, para a igreja, para qualquer lugar, você está levando nada mais, nada menos que 66 livros. Então, a Bíblia, ela é constituída por 66 livros e várias coleções. É sobre isso que o nosso podcast vai tratar hoje. Bom, a primeira coleção de livros é o Pentateuco. Ele contém 5 livros, é uma coleção escrita por Moisés. Gênesis vai falar da origem de tudo, né? O começo de todas as coisas. Êxodo conta a libertação de Israel do Egito. Levíticos é o livro dos levitas, né? É um manual de como trabalhar como levita, também vai trazer as leis, né, de Israel. Números, ele funciona como uma espécie de censo e um retorno à história de Israel, bem como Deuteronômio, que é a aplicação prática da lei, é a recapitulação dos fatos para a nova geração. Então, quando a gente chega em Deuteronômio, Moisés está recontando a história. Por que houve essa necessidade, né? Porque uma geração morreu no deserto. E a geração de 20 anos para baixo era agora a geração de Israel, que estava ali ouvindo a recapitulação de tudo que Deus fez, de todos os milagres que ele fez até então. Eu gosto de olhar para a Bíblia como uma biblioteca, e eu gosto de visualizar como estantes que estão divididas em seções, né? A primeira seção é o Pentateuco, a segunda seção do Antigo Testamento são os livros históricos. E esses livros históricos estão divididos em 12 livros, sendo Josué, que apesar de ser o livro da conquista da Terra Prometida, não houve uma conquista total, né? Juízes, que foi um período de 350 anos, um período que eu costumo chamar de ciclo vicioso, desobediência, disciplina, remorso e salvação. Depois a gente tem o livro de Ruth, que é um período de juízes também. Mas esse livro, especialmente, ele conta a história da formação da família de Davi, né? Um livro pequenininho, só de quatro páginas, mas que conta a história de Davi, do início da família de Davi. Depois a gente tem a história do reino unificado, que é primeiro e segunda Samuel, e depois a história do reino dividido, que está dividido em 4 livros: primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas. Primeira e segunda Reis foi escrito na íntegra, né, no tempo em que acontecem os fatos. Já Crônicas foi uma recapitulação, quando o povo de Israel volta, né, do período babilônico, do período de exílio. Então eles precisam recontar essa história. E aí a gente tem vários pontos de vistas, né? A forma como eles entendiam e lembravam como os fatos haviam acontecido. Temos também livros pós-cativeiro babilônico, que é Esdras, Neemias e Esté. Depois a gente vai para a coleção de poesias. Essa última coleção que eu falei são os históricos, né? Depois a gente vai para a coleção de poesias, que são 5 livros também. Jó, que aonde Moisés possivelmente é o autor, é um dos autores apontados, né? Segundo o Talmud. Depois a gente tem Salmos. Em Salmos nós temos 150 capítulos. E dentre esses capítulos está 73 salmos de Davi, 12 salmos de Asaf, 2 de Salomão, um de Moisés, um de Emã, um de Etã e 50 salmos anônimos. Provérbios, eu gosto de chamar de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos como uma coleção de Salomão, né? Provérbios ele tem não só Salomão, mas tem também Lemuel e Agur. E Eclesiastes e Cantares são obras de Salomão. São 3 livros impressionantes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui também. Bom, saindo da seção de poesia, a gente entra agora na seção de profetas, que está dividida em 2 seções, que é o profeta maior e o profeta menor, né? Profetas maiores e menores. Então a gente tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os profetas maiores.
E por que eles eram conhecidos como profetas maiores? Será que porque eles fizeram grandes coisas? Eles eram maiores no seu ministério? Não, porque o livro deles é extenso, né? Depois dos profetas maiores, a gente tem também os profetas menores, que são Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa primeira estante que eu te apresento é a estante do Antigo Testamento. Se você quiser saber como é a formação do Novo Testamento, permanece aqui no nosso canal, se inscreve, dá o seu joinha, deixa aí o seu comentário, faça parte dessa família, assina a notificação. Assina a notificação, aperta, né, no balangudango, no sininho, porque logo logo eu vou deixar aqui também a visão panorâmica do Novo Testamento.